Nos mudamos para uma antiga casa em Connecticut quando eu tinha cerca de 9 anos, bem antes do Natal. Meu pai havia conseguido um bom emprego por perto e meus pais queriam nos tirar do apartamento apertado onde vivíamos antes. Lembro-me de estar muito animado no início. A casa tinha um quintal, árvores de verdade e nada de barulho constante de vizinhos através de paredes finas. Era afastada das outras casas da rua, com uma grande varanda envolvente e enormes árvores antigas pairando sobre o lugar. Para o meu eu infantil, a casa parecia enorme e misteriosa, especialmente comparada ao que eu estava acostumado. Minha mãe é brasileira e adorava a ideia de reformá-la. Ela falava em pintar os corrimões da varanda e colocar caixas de flores sob as janelas. Meu pai, por outro lado, andava batendo nas paredes, resmungando algo sobre isolamento. Meu irmão Henry e minha irmã Katie apenas seguiam o fluxo, explorando seus novos quartos e discutindo sobre quem ficaria com o maior armário. Quanto a mim, eu estava empolgado por ter um sótão e um quintal. Nunca tinha tido esse tipo de espaço antes. As primeiras semanas foram ocupadas desempacotando e movendo os móveis. Havia muito a descobrir também. A casa tinha várias portas pequenas e pisos rangendo. Quanto aos vizinhos, havia um casal mais velho 2 casas abaixo, uma família com adolescentes do outro lado da rua, e não muito mais. Era realmente um trecho tranquilo de casas antigas e árvores. Agora conto isso tudo e parece que teria sido perfeito para uma criança. Mas desde o início algo parecia um pouco estranho. Não era como se a casa gritasse assombrada no primeiro dia, mas havia pequenos detalhes que nos incomodavam. Minha mãe encontrava coisas em lugares diferentes de onde as deixava, e meu pai jurava ouvir passos no andar de cima enquanto todos estávamos sentados na cozinha. Lembro-me de uma vez em que ele disse: "Esta casa velha com certeza gosta de respirar", tentando rir da situação, mas dava para perceber que ele estava um pouco pensativo com isso. Sendo uma criança curiosa, eu estava sempre fuçando por aí. Quero dizer, eu tinha acabado de sair de um apartamento minúsculo que fedia a cigarro. Lá não havia onde se esconder. Agora, eu frequentemente subia ao sótão para explorar, mesmo com o cheiro de mofo que me fazia espirrar. Eu vasculhava baús e caixas velhas todos os dias. Foi quando encontrei minha primeira pista de que algo realmente estranho estava acontecendo. No início de dezembro, minha mãe me pediu para encontrar uma caixa de decorações de Natal que havíamos perdido. Ela queria decorar a casa para torná-la o mais acolhedora possível. Então, lá estava eu no sótão, empurrando tralhas e luzes de Natal emaranhadas como uma teia de aranha gigante, quando encontrei uma nota antiga escondida entre alguns enfeites. Era bem velha e amarelada. Tudo o que dizia era: "Não me esqueça no Natal." Era só isso. A levei para baixo e mostrei à minha mãe, que forçou um sorriso e disse que provavelmente era dos antigos donos, ou uma nota que ela ou meu pai escreveram e esqueceram. Mas ainda assim, ela parecia um pouco desconfortável com aquilo. Lembro-me de pensar que a nota estava falando sobre não esquecer os enfeites durante o Natal, mas agora acho que queria dizer outra coisa. Conforme dezembro avançava, pequenas coisas estranhas começaram a acontecer com mais frequência. Portas às vezes fechavam sozinhas, e uma vez, tarde da noite, juro que ouvi um leve zumbido, como alguém cantando uma canção de ninar no corredor. Foi por volta dessa época que Katie começou a ter pesadelos. Ela dizia ver uma mulher em seus sonhos que sussurrava palavras que ela não conseguia se lembrar na manhã seguinte. Henry sempre gostou de terror e tentava fazer piadas sobre fantasmas, mas parou de rir quando viu o olhar no rosto do meu pai sempre que algo estranho acontecia. Então veio nosso primeiro Natal na casa. Honestamente, foi quando tudo começou a desandar. Acordamos cedo, como crianças sempre fazem no Natal, animadas para ver os presentes debaixo da árvore
e assistir desenhos da TV. A sala tinha uma velha cadeira de balanço no canto. Era algo que havíamos pegado na casa da vovó há muito tempo. Percebi que ela estava se movendo, balançando suavemente, enquanto abríamos os presentes. A princípio, pensei que fosse um dos meus irmãos, que talvez tivessem mexido nela e saído correndo rapidamente. Mas não, ninguém estava perto dela. Olhei fixamente para a cadeira e, quando chamei a atenção de Henry, ele também olhou e ficou em silêncio. Meu pai deve ter visto, porque ele se aproximou e tocou na cadeira. Assim que fez isso, ela parou e ele mal tinha encostado nela, não o suficiente para fazê-la parar. Ninguém disse muita coisa, e foi uma maneira bem estranha de começar o Natal. Seguimos com os preparativos natalinos, mas aquele momento ficou na minha cabeça. Obviamente, agora faz parte da história. No Natal seguinte, as coisas ficaram piores. Nessa época, já sabíamos que havia algo estranho com a casa, e eu comecei a acreditar que durante as festas, tudo piorava. Durante o ano já tínhamos nos acostumado a pequenos eventos esquisitos, mas em dezembro as coisas realmente se intensificavam. Naquela manhã de Natal, depois de abrirmos os presentes, descobrimos que alguns enfeites antigos e valiosos que minha mãe havia ganhado da mãe do meu pai tinham sido tirados da árvore e estavam dispostos em círculo na mesa de centro. Não estavam apenas jogados ali, estavam perfeitamente organizados, sem estarem quebrados, como se tivessem sido colocados com muito cuidado. E eu juro, quando vi o que estava no meio do círculo, quase me molhei de tanto medo. Bem no centro estava o mesmo bilhete que eu achava que tinha jogado fora mais de um ano antes. Ele estava do mesmo jeito, amarelado e com a frase: "Não se esqueçam de mim no Natal." Aquilo foi o suficiente para fazer minha irmã chorar. Meu pai praguejou baixinho, algo raro de se ouvir na minha casa. Minha mãe parecia prestes a desmaiar. Acabamos colocando os enfeites de volta na árvore e tentando seguir com o dia, mas sinceramente, você não consegue fingir que algo assim não aconteceu. Sabíamos que estávamos lidando com algo mais do que apenas uma casa velha que fazia barulhos. Não era algo violento, pelo menos por enquanto, mas era definitivamente algo que queria que soubéssemos que estava ali, especialmente no Natal, por algum motivo. No terceiro Natal naquela casa, aquilo já quase tinha virado uma tradição distorcida. Dezembro chegava e todos ficávamos ansiosos, nos perguntando o que aconteceria daquela vez. Tentamos deixar uma foto da família perto da árvore, como se disséssemos: "Olha, estamos incluindo você", esperando que isso tornasse a situação mais tranquila. E de fato, aquele ano foi mais calmo. Nada muito dramático aconteceu, apenas alguns sons estranhos ou a sensação de estar sendo observado. Mas na véspera de Natal, tarde da noite, eu não conseguia dormir, então fui até a sala na ponta dos pés. Naquela noite, meus pais tinham apagado todas as luzes da casa, exceto as luzes da árvore. E no momento em que virei a esquina, vi novamente. A cadeira de balanço estava lá balançando suavemente. Dessa vez, juro que vi alguém sentado nela. Não era algo sólido, de carne e osso, mas uma figura tênue, como uma mulher mais velha. Eu até ouvi um leve som de um canto, como se ela estivesse cantarolando. Fiquei paralisado, olhando para a cadeira que continuava se movendo, sentindo olhos sobre mim. Meu coração quase explodiu de tanto medo. Me escondi atrás da parede e fiquei lá até conseguir coragem para voltar ao meu quarto. Nunca contei aos meus pais exatamente o que vi. Apenas disse que tinha visto algo. Eles acreditaram em mim. Todos acreditávamos a essa altura. Com o tempo, aprendemos a conviver com essas coisas estranhas. Nunca descobrimos um nome ou um motivo. Não foi como nos filmes, onde você faz pesquisas sobre a história da casa e encontra algo dramático. Não, apenas assumimos que talvez algo tivesse vivido ali e ficado preso.
Felizmente, o que quer que estivesse ali nunca foi mal e nunca quebrou nada. Se você está esperando um final climático, sinto dizer que não tem. Simplesmente do nada, depois de alguns anos dessa rotina, as coisas pararam. Tivemos um Natal em que nada aconteceu. Foi tranquilo e adorável. Era como se ela finalmente tivesse conseguido o que precisava e seguido em frente. Ficamos naquela casa por mais alguns anos. Quando fiquei mais velho, meus pais a venderam e todos seguimos nossas vidas. Mas eu nunca vou esquecer desses acontecidos. Há muito tempo, quando eu estava começando o ensino médio, passei uma noite na casa dos meus tios. Eu adorava ir lá e passar tempo com eles, especialmente quando meu tio me ensinava a trabalhar com madeira em sua oficina de carpintaria. Ele era advogado, mas sempre teve uma paixão por criar móveis do nada, algo que ele compartilhava com todos nós, e acabamos adotando essa paixão também. Os filhos deles já eram bem mais velhos que nós e já tinham se casado há tempos. Então havia 2 quartos vazios que naquela época eram usados frequentemente por outros primos que os visitavam. Naquela ocasião, foi a minha vez de ficar lá. Não sei exatamente a hora, mas já era madrugada quando fui despertado pela voz do meu tio, ou pelo menos foi o que pensei na hora, rezando na sala, bem em frente ao meu quarto. Achei muito estranho porque meus tios não eram religiosos. Então saí para ver o que estava acontecendo, mas não havia ninguém ali. Pensei que estivesse sonhando, mas seria um sonho muito real porque me levantei, caminhei do meu quarto até a porta e estava certo de que ainda ouvia aquela voz do outro lado. Mas não havia nada. Decidi subir e caminhar até o quarto dos meus tios para ver se a porta estava aberta e procurar algo que me dissesse se meu tio tinha saído. Mas quando cheguei lá, a porta do quarto estava fechada. Além disso, ouvi os 2 roncando. Até minha tia, tão pequena e magra, roncava bem alto. Já tínhamos passado por isso quando eles ficavam na minha casa, então eu sabia que os 2 estavam dormindo profundamente. Achei absurdo acordá-los para perguntar se algum deles tinha estado na sala. Voltei para o meu quarto, passei pela sala, que continuava vazia, e tudo parecia em paz. Nem mesmo da rua vinha qualquer tipo de ruído. Assim que fechei a porta do meu quarto, ouvi novamente os murmúrios de rezas atrás de mim. Abri a porta para ver se havia alguém, mas não. Assim que abri a porta, o som desapareceu de novo. Fechei a porta mais uma vez e assim que fiz isso, as rezas voltaram. Achei aquilo um absurdo e abri a porta imediatamente, com certeza de que o som iria parar novamente e que eu encontraria a sala vazia, mas dessa vez não foi assim. Ao abrir a porta pela segunda vez, vi uma pessoa ajoelhada no meio da sala, de costas para mim, mas com a cabeça virada em minha direção. Ela usava uma túnica com capuz e a única coisa que consegui ver no escuro foi seu rosto, ou máscara, pois parecia uma caveira. Fechei a porta imediatamente, a tranquei e recuei até a cama, ouvindo as rezas do lado de fora mais uma vez. Dessa vez parecia que estavam se aproximando da porta. Não tenho ideia de quanto tempo aquilo durou, mas acho que os sons ficaram lá por uns 5 minutos antes de cessarem. Eu levei cerca de 1 hora para conseguir dormir e acordei quando ouvi meu tio se levantar às 5 da manhã para começar a trabalhar em sua oficina, mas voltei a dormir. Acordei tarde, só quando me chamaram para o café da manhã. Estavam preocupados e eu disse que tinha tido uma noite ruim, mas não me atrevi a contar o porquê. Continuei visitando meus tios e trabalhando na oficina, mas demorou 2 anos para que eu tivesse coragem de passar outra noite na casa deles. Mas essa não é toda a história. Há algo mais que preciso contar. Há 1 ano, meus tios sofreram um acidente de carro. Por sorte, minha tia estava usando o cinto de segurança e saiu apenas com alguns arranhões.
mas meu tio não estava usando e foi arremessado para fora do carro. Ele ficou em coma por quase uma semana e juro que pensamos que ele não sobreviveria, mas graças a Deus, ele conseguiu. Acredito que tudo de bom que ele fez na vida foi recompensado, porque alguns meses depois, ele já estava vivendo uma vida quase normal, quase completamente recuperado. Naquela primeira noite, quando nos reunimos no hospital pensando que o perderíamos, começamos a compartilhar histórias sobre ele. Meus primos mencionaram uma história que eu não conhecia, mas que achei extremamente interessante, e vocês vão entender o porquê. Quando meus tios se mudaram para aquela casa, em 2002, meu tio costumava jogar futebol em uma quadra que ficava a cerca de 2 quilômetros de distância. Não era a mais próxima, mas era onde pessoas de todas as idades jogavam, e ele se sentia mais à vontade ali. Na volta para casa, ele tinha duas opções: atravessar algumas ruas perigosas ou passar pelo antigo cemitério municipal. Ele se preocupava não por algo sobrenatural, mas porque o lugar tinha muitos buracos na cerca, um lugar que facilmente poderia servir de refúgio para pessoas mal intencionadas à noite. Na maioria das vezes ele escolhia as ruas, mas quando estava muito cansado, atravessava o cemitério porque era mais direto. Sempre à noite, depois das 10, quando as partidas de fute terminavam. Uma dessas noites, assim que cruzou o buraco na cerca de arame que cercava aquela parte do cemitério, sentiu que algo estava prestes a acontecer. Mas como eu disse, meu tio não é religioso nem supersticioso, então decidiu ignorar o sentimento e seguir em frente. Ele apressou o passo, isso sim, porque sentia-se cada vez mais inquieto, mas a escuridão era total. Desta vez, mal conseguia enxergar as lápides para evitá-las. As árvores que cercavam o cemitério bloqueavam até mesmo a luz dos postes da rua. Nunca tinha atravessado o lugar numa noite tão escura. Era 2003, os celulares já existiam, mas não era como hoje, em que vivemos grudados neles. Ele costumava deixar o celular em casa quando ia jogar, então nem pensou em levá-lo e utilizá-lo para iluminar o caminho. De repente ele ouviu alguém caminhando à sua frente, a poucos passos. Ele parou completamente, escutou mais passos e depois mais. Ele percebeu que havia um grupo de pessoas à sua frente que por sorte ainda não o tinham visto. Tentou se localizar, olhar ao redor, encontrar outro caminho, mas não conseguiu. Agachou-se atrás de uma lápide e tentou enxergar à frente, ajustando os olhos à escuridão. Ele conseguiu distinguir algumas silhuetas e então, em uma delas, se acendeu uma tocha. Naquele momento as figuras se iluminaram. Eram 7, todas encapuzadas como se fossem monges vestidos de vermelho. Meu tio não conseguiu conter surpresa, e então eles se viraram na direção dele. Todos usavam algum tipo de máscara de caveira. Assim que o viram, sem hesitar, avançaram em sua direção, e tudo o que ele pôde fazer foi tentar correr de volta pelo caminho por onde tinha vindo. Ele correu às cegas, pedindo aos céus para não cair, pois nem conseguia enxergar o chão. Aquele pessoal corria atrás dele, muito próximos. Ele sentiu como se tentassem agarrá-lo pelas costas. Quase sentiu um toque na parte de trás do capuz do moletom. Ao longe, ele conseguiu avistar o buraco pelo qual tinha entrado, com a luz da rua do outro lado. Ele correu como nunca havia corrido antes e se jogou por ele, sentindo que, ao sair dali, iriam puxá-lo de volta para dentro. Mas, estando ali, deitado na calçada, viu ao longe um grupo se aproximando pela rua, vindo da quadra. Eram os traficantes, um grupo de vagabundos que chegavam à quadra por volta das 10 da noite, sempre fazendo com que a maioria das pessoas fosse embora, inclusive meu tio. Ele nunca tinha falado com eles e não confiava neles. Dessa vez, porém, quando o viram, correram em sua direção gritando palavrões. Logo ele percebeu que não estavam gritando com ele, e sim com os outros. "Não vá por aí, mano. Quem entra não sai mais",
disseram. Perguntaram para onde ele estava indo e o acompanharam pela rua ao lado do cemitério, a mesma que meu tio não gostava de passar porque achava perigosa, mas dessa vez o perigo caminhava ao seu lado. Um dos rapazes foi batendo na parede do cemitério com um taco, gritando palavrões. Meu tio perguntou por quê, e um deles respondeu que algo ou alguém os estava seguindo pelo lado de dentro da parede. Seja lá quem estivesse ali, do outro lado da parede, não tinha medo nem respeito pelos traficantes. Desde então, meu tio passou a ter uma relação cordial com aqueles caras. Chegava até a ficar até tarde jogando com eles, pois não havia muitas outras pessoas que o faziam. Essa história ficou simplesmente como um encontro com uns malucos naquele cemitério. Ninguém relacionou os ruídos que começaram a ouvir em casa depois disso com aquela experiência, e ninguém mais pareceu ver nada de estranho ali. Mas eu vi. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou um jovem mexicano de 20 anos, natural do município de Dolores Hidalgo. Foi exatamente nesse lugar que aconteceu a experiência que vou contar a seguir. Apesar de ser uma pessoa muito medrosa, adoro histórias de terror e esse tipo de coisa. Então, esta é a minha experiência. Costumo ficar acordado até tarde, seja em casa ou na rua. Nos finais de semana, normalmente me reúno com meus amigos para conversar sobre qualquer coisa ou tomar uma cerveja. Geralmente terminamos por volta das 2 ou 3 da madrugada e cada um segue para sua casa. Moro em um bairro um pouco afastado do centro da cidade. Caminhando são cerca de 20 minutos, mas prefiro voltar de táxi, porque no meu bairro há muita criminalidade e os assaltos são frequentes. Em uma dessas madrugadas eu não tinha dinheiro. O pouco que tinha foi gasto em comida, porque um amigo disse que levaria dinheiro que tinha recebido, mas acabou esquecendo a carteira. Então, tive que pagar para ele e no final não tive outra escolha a não ser voltar a pé. Embora eu não me considere suscetível ao paranormal, ou pelo menos pensava assim, uma semana antes eu tinha ouvido algo que parecia o choro doído de uma mulher, acompanhado de vários latidos e uivos de cães, onde me lembrou a lenda da Chorona. Para piorar, para chegar em casa preciso passar por algumas ruas próximas a um rio, o que me deixava muito nervoso. Apesar de tentar manter a calma, confesso que estava muito assustado, atento a cada ruído que ouvia. Naquele momento, sentia alívio cada vez que um carro passava, iluminando o caminho com os faróis. Já estava na metade do trajeto. Tinha passado por algumas rotatórias e, após elas, precisava cruzar um bulevar. Apesar de bem iluminado, o local me dava muito medo, então decidi andar pela calçada lateral. Sabia que ao passar pelas esquinas das quadras, pessoas podiam surgir para assaltar, então eu estava cada vez mais alerta enquanto caminhava. Foi quando ouvi os latidos dos cães, o que fez meu coração disparar. O verdadeiro pânico tomou conta de mim quando percebi que os latidos e uivos não eram de raiva, como quando os cães protegem suas casas, mas pareciam cheios de desespero e medo. Continuei andando, tentando ignorar os sons e repetindo frases para me acalmar. Quando me aproximei do local de onde vinham os ruídos, cometi o erro de olhar para trás e foi aí que a vi. Aquela coisa era algo tão horrível que nem nos meus piores pesadelos poderia imaginar. Era um espectro com forma de mulher, ou pelo menos parecia ser. Media pelo menos 2,5 metros de altura. Tinha cabelos extremamente longos e bagunçados que chegavam até a cintura. Vestia uma túnica que parecia ter sido branca em algum momento, mas estava tão suja e manchada de lama que era difícil dizer.
Essa figura encurvada colocava as mãos enormes em volta do rosto para espiar pelas janelas, como se observasse as pessoas dormindo. Senti minhas pernas fraquejarem e fiquei completamente paralisado. Minha garganta secou e eu não conseguia sequer gritar. Tentei correr, mas tropecei em um monte de pedras, fazendo barulho. Foi então que começou a experiência mais aterrorizante da minha vida. Ao ouvir o ruído, aquela coisa virou-se para mim. Pude ver seu rosto horrível, grotescamente desproporcional, com uma mandíbula que alcançava o peito e olhos completamente negros. Quando percebeu que eu a estava olhando, fixou o olhar em mim e mudou sua expressão, como se tentasse sorrir. Baixou os braços e foi então que percebi algo ainda mais assustador. Seus cotovelos quase alcançavam os joelhos e as mãos tocavam o chão. Ela começou a se mover em minha direção, mas não caminhava, parecia levitar. De alguma forma encontrei forças para correr. Corri como nunca na vida, enquanto ouvia algo como um sussurro em meus ouvidos e o som de algo pesado me perseguindo. Quando olhei para trás, lá estava ela, com os braços arrastando no chão e os olhos fixos em mim. Fechei os olhos com força e continuei correndo até ouvir o som de uma buzina. Ao abrir os olhos, vi um carro que quase me atropelou. O motorista freou a tempo e começou a me xingar, mas ao notar meu estado alterado, desceu do carro para perguntar o que havia acontecido. Ele me ofereceu um cigarro para me acalmar e pediu que eu contasse o que tinha visto. Para minha surpresa, ele disse que, em uma de suas viagens, também havia visto algo parecido. Nisso, ele ofereceu-se para me levar para casa, e eu não poderia estar mais grato. Desde aquela noite, nunca mais voltei tão tarde para casa a pé. Sempre garanto que tenho dinheiro suficiente para o táxi. No entanto, mesmo sem ter visto aquela coisa novamente, cada vez que passo por aquela rua, sinto a mesma sensação de estar sendo seguido. Meu tio atropelou uma bruxa, e vou contar isso a vocês, embora saiba que muitos não vão acreditar ou talvez zombem da minha história. De qualquer forma, vou compartilhá-la. Aí vai o que aconteceu. Há cerca de 16 anos morávamos em São José do Rio Pardo. Minha mãe fazia mini salgados e mandava minha irmã e eu entregá-los de porta em porta nas casinhas do bairro. Certa vez, durante as entregas, tivemos que levar salgados para uma casa que nunca havia comprado antes. Era uma casa grande, mas com um aspecto ruim. Batemos na porta por um tempo e, eventualmente, uma velhinha maltrapilha, vestindo roupas muito velhas, apareceu. Ela usava um chale que cobria quase toda a cabeça. Ela nos fez entrar na casa porque havia esquecido o dinheiro na cozinha. No quintal, minha irmã e eu vimos algo estranho. Uma espécie de fogueira apagada com uma cruz no meio, que parecia feita de patas de galinha ou de algum outro pássaro. Aquilo nos deixou muito desconfiadas, mas preferimos não perguntar nada. Terminamos a entrega, concluímos o restante do percurso e voltamos para casa. Nem sequer pensamos em contar nada para minha mãe. Dias depois aconteceu algo com meu tio. Naquela época ele era taxista, desses que levavam turistas para a praia. Começava a trabalhar às 6 da manhã e terminava por volta das 00:30. Uma dessas noites, enquanto voltava de Santos, ele contou que, ao fazer uma curva, um enorme pássaro voou muito baixo e colidiu com o para-brisa do táxi, fazendo-o perder o controle e sair da estrada. Felizmente era uma curva sem penhascos, ou a história teria um desfecho trágico. Ele desceu do táxi para procurar o animal e encontrou um enorme peru preto na estrada. Ele, sendo da roça, pensou que minha mãe poderia prepará-lo, então o pegou, o enrolou em uma camisa, colocou-o no porta-malas e foi para casa. No dia seguinte, durante o café da manhã,
ele chegou à nossa casa como de costume e disse para minha mãe: Rosa, ontem à noite atropelei um peru que estava voando perto da estrada. Veja se dá para prepará-lo para não desperdiçar o bichinho. Minha mãe concordou, e todos fomos juntos até o táxi buscar o tal peru. Quando abrimos o porta-malas, ficamos sem entender nada, especialmente minha mãe. No lugar do peru, encontramos a velhinha que havia comprado salgados de nós dias antes. Ela estava nua, coberta apenas pela camisa em que meu tio havia enrolado o peru. Ela estava viva, mas machucada, e pediu para ser levada de volta à sua casa. Minha mãe e meu tio a levaram até lá. Chegando, a velhinha pediu que eles não contassem nada, e em troca ela lhes daria o que eles quisessem. Nenhum dos dois aceitou, e apenas a deixaram em casa. Alguns dias depois, todos nós ficamos doentes. Tivemos febres altas e não conseguíamos dormir. A casa da velhinha ficou abandonada desde aquele dia, e ninguém mais soube nada sobre ela. Há aproximadamente 9 anos, eu trabalhava cuidando de pessoas idosas que, por questões de saúde, precisavam estar acompanhadas o tempo todo. Era uma equipe composta por mim e minha mãe. Ela ficava cuidando da pessoa 24 horas por dia durante a semana e eu a substituía nos fins de semana. Trabalhamos assim por vários anos. Uma das últimas pessoas que cuidei era uma mulher muito idosa, com mais de 90 anos, que não conseguia andar e precisava de ajuda para tudo: comer, se arrumar e até se preparar para dormir. Durante os últimos meses em que cuidávamos dela, comecei a perceber que seu corpo estava enfraquecendo de forma acelerada, como se o tempo nesses meses estivesse passando mais rápido do que antes. Refiro-me especialmente à sua saúde geral. Nas últimas semanas em que estive com ela, ela me contou que via pessoas mortas, que era visitada por gente que conhecera enquanto estavam vivos. Ela chegou a mencionar um irmão que, na juventude, foi atrás de trabalho em São Paulo e desapareceu. Nunca souberam o que aconteceu com ele, mas presumiram que havia morrido, já que nunca mais tiveram notícias dele. Ela também dizia coisas como: Olha, aí está meu marido. Oi, meu amor, senti tanto a sua falta. Que bom que você veio me ver. Ela contou que sua mãe também a visitava. Sempre que uma dessas visitas acontecia, ela abria os olhos bem grandes e fixava o olhar em um ponto no teto do quarto onde estávamos. Depois esboçava um enorme sorriso com muita alegria e começava a conversar com o familiar. Que bom que você veio, mamãe. Fico feliz que você esteja bem. Manda um abraço para todos e se cuida. Foram várias as vezes em que presenciei essas visitas de pessoas mortas àquela senhora já tão cansada e debilitada fisicamente, mas mentalmente ainda muito lúcida. Nos outros momentos, ela falava de maneira coerente e racional sobre o que acontecia ao seu redor. Cumprimentava os netos, conversava comigo sobre o que queria comer no lanche, entre outros assuntos. Na última vez em que estive com ela, despedi-me normalmente e contei à minha mãe como havia sido o fim de semana, para que ela soubesse de qualquer novidade. No meio daquela semana, em um dia que parecia muito normal, enquanto minha mãe lhe dava o café da manhã na boca, a senhora faleceu. Minha mãe chamou a emergência, os paramédicos chegaram rapidamente, mas já era tarde. Antes mesmo de chegarem, ela deu uma pequena exalação e simplesmente partiu. Gosto de pensar que quando morremos, nossos familiares vêm nos buscar. Assim, não tememos essa transição para o que parece ser uma vida após a morte. Não tenho como provar isso, mas sei que não sou a única pessoa a presenciar algo assim com pessoas que estão prestes a deixar este plano. É como se seus familiares falecidos viessem ajudá-las a atravessar para o outro lado.
Também quero acreditar que todos os cães que amei durante minha vida correrão para me receber, pois nunca encontrei amor mais incondicional e sincero do que o deles. Ao mesmo tempo, isso é algo que me dá medo. Morrer de forma repentina e deixar minha cadelinha sem entender por que a abandonei. Vivemos juntas há 6 anos, e há 1 ano ela perdeu sua companheira, outra cadela que faleceu. Tenho medo de sair e não voltar, deixando minha cadelinha sem comida nem água por dias até que alguém perceba. Já sou idosa, não tenho filhos e, por circunstâncias da vida, sei que nunca terei. Mas meus cães sempre foram a família que escolhi e são aqueles que gostaria que me ajudassem a atravessar para o outro lado. Saudações a todos e muito obrigada por me lerem. Este seria o primeiro ano que eu passaria o Natal sozinha. Acho que soa mais triste do que realmente foi, mas eu não podia pagar a passagem de avião para minha cidade natal e também não conseguia tirar mais tempo de férias para valer a pena a viagem. De qualquer forma, eu sempre gostei de ver as decorações dos outros e de sair dirigindo ou caminhando no dia de Natal. Quando acordei, liguei o filme antigo do Grinch e preparei um bom café da manhã. Depois passei a próxima hora no FaceTime com meus pais e irmãos. Depois de tudo isso, já era provavelmente meio-dia. Eu não tinha muito mais o que fazer, mas em algum momento saí para pegar a correspondência. E quando abri a porta, havia pegadas na neve na minha varanda. O estranho é que elas estavam congeladas, não recém-feitas na camada de neve fofa. Elas claramente haviam sido feitas horas antes, provavelmente durante a noite, quando as temperaturas estavam bem abaixo de 0. Olhei ao redor, mesmo sabendo que quem quer que fosse já não estava mais ali, e então fui pegar minha correspondência. Foi muito estranho. Não sei se fiquei com medo, mas definitivamente me senti um pouco inquieta. Eu realmente não sabia o que fazer a respeito disso. Tentei continuar meu dia sem me preocupar muito. Afinal, era Natal. Deixei alguns filmes rodando enquanto abria os presentes e as cartas que minha família havia enviado pelo correio. Por volta das 3 da tarde, comecei a ficar entediada e chequei a previsão do tempo. Estava previsto ficar muito mais frio mais tarde, então decidi dar uma caminhada pelo bairro, enquanto ainda tinha chance. Me agasalhei bem e comecei a caminhar pela calçada, observando as luzes de Natal e apreciando a calmaria. Pouco tempo depois, notei outra pessoa andando pelo bairro. Era a única pessoa que vi, e estava andando do outro lado da rua. Não pensei muito nisso, mas alguns minutos depois, essa pessoa passou por mim novamente. Olhei 2 vezes, pensando estar imaginando coisas, porque não havia como termos nos cruzado tão rápido, a menos que a pessoa tivesse dado meia volta logo depois de passar por mim pela primeira vez. Continuei andando e cheguei a uma bifurcação onde podia voltar para casa ou continuar dando a volta no bairro. Acabei indo para casa. Não foi por causa do homem que vi. Claro, aquilo era estranho, mas algo mais parecia errado e me fez querer voltar. Entrei pela porta da frente e, assustadoramente, logo depois de entrar, ouvi uma batida nela. Eu mal tinha tirado as botas e ainda estava ali perto. Meu coração disparou no peito, como se eu soubesse que algo estava errado. Olhei pelo olho mágico e vi um homem muito perto, usando um boné do Barcelona inclinado para baixo, cobrindo o rosto. Estranhamente ele parecia familiar, mas não sabia por quê. No momento pensei que fosse apenas porque ele era o homem que via andando pelo bairro. Ele bateu novamente. Eu sabia que ele já tinha me visto entrar. "O que você precisa?" gritei. Ele não respondeu. Alguns segundos depois, ele começou a bater na porta novamente.
Perguntei novamente o que ele estava fazendo ali e o que queria. Observei pelo olho mágico enquanto ele ficava parado contra a porta, sem responder ou falar nada, antes de bater novamente. Ele então agarrou a maçaneta e começou a empurrar a porta com o corpo todo. Afastei-me enquanto via o batente chacoalhando nas dobradiças a cada golpe. Isso durou uns 30 segundos, e então tudo parou de repente. Houve uma pausa, e em seguida ouvi várias pessoas gritando. Quando fui olhar, havia 2 policiais do lado de fora da minha casa, prendendo o homem lá fora. Fiquei completamente confusa e sem saber como isso aconteceu. Pensei que fosse algum tipo de milagre, que eles tivessem aparecido na hora perfeita. Acontece que um vizinho tinha ligado para a polícia e relatado um homem agindo de forma estranha, andando para lá e para cá na nossa rua, por horas com uma arma nas mãos. Mais perturbador ainda é que eu conhecia o homem. Ele era um ex-namorado de uns 6 anos atrás. Ele nem morava no mesmo estado que eu mais, e nós não tínhamos conversado desde o término. É assustador pensar que, tão de repente, anos depois, ele simplesmente decidiu aparecer na minha casa no dia de Natal e tentar arrombar. Os policiais encontraram 2 facas com ele, e no carro dele, estacionado a alguns quarteirões dali, acharam a arma de fogo e um rolo de fita adesiva, ambos comprados apenas alguns dias antes. Ele não admitiu nada, mas não é difícil imaginar o que ele provavelmente estava planejando fazer. Eu já tinha passado a manhã inteira e a maior parte da tarde com a família, então agora era hora de voltar para casa e relaxar pelo resto da noite. Talvez assistir a um filme de Natal ou algo assim. Dirigi 1 hora da casa dos meus pais até a minha. As ruas estavam desertas, e se não fosse por ser Natal, teria sido meio assustador. Tudo estava tão silencioso e sem emoção do lado de fora. De qualquer forma, cheguei em casa por volta das 20 horas, entrei na garagem e fui para dentro. Acendi a luz da entrada e imediatamente vi alguns papéis espalhados pelo chão do corredor. Era tudo de uma pilha de correspondências que eu tinha deixado no balcão e que aparentemente havia caído. Não pensei muito nisso. Apenas recolhi tudo e joguei de volta no balcão. Saí de casa com pressa naquela manhã, então talvez tenha passado correndo e derrubado a pilha sem perceber. Depois de arrumar, andei pela casa, acendendo o restante das luzes e fui para a sala de estar. Eu tinha uma árvore de Natal montada no canto. Era daquelas pequenas e falsas que pareciam bem tristes, mas era melhor do que nada. Sentei-me no sofá e encontrei um filme para assistir. Um novo filme de Natal da Netflix. Para falar a verdade, era bom. Assisti ao filme inteiro e durante todo o tempo continuei ouvindo algo na minha casa. Era como rangidos baixos, quase inaudíveis. Eu nem tinha certeza se estava realmente ouvindo, porque toda vez que achava que ouvia algo, pausava o filme, mas não escutava mais nada. Tomei isso como um sinal de que o dia de Natal tinha acabado para mim e que eu precisava dormir para superar o cansaço de ver toda a minha família. Desliguei todas as luzes do andar de baixo e subi para o meu quarto, acendendo o lustre assim que entrei. Sem hesitar, soube que algo estava errado. Não consegui identificar o que era no início, mas sabia que meu quarto não estava como eu tinha deixado. Tudo havia sido mexido. E rapidamente liguei os pontos com tudo que vinha acontecendo desde que cheguei em casa. Meu corpo ficou entorpecido, tomado pelo medo e pela adrenalina. Saí do quarto e olhei para a escada, tentando ouvir para ver se quem quer que tivesse estado ali ainda estava. Desci silenciosamente, degrau por degrau, até chegar ao andar de baixo. Não havia som ou movimento algum. "Tem alguém aqui?"
Foi enquanto dizia isso que percebi meu erro idiota de não ter chamado a polícia ainda. Comecei a subir novamente, planejando me trancar no quarto e ligar para as autoridades, quando passos apressados vieram da sala de estar. Estava escuro demais para ver mais do que os galhos da árvore de Natal balançando e uma figura correndo para longe dela. Segui o som até a cozinha e então até a porta dos fundos. A pessoa abriu a porta e fugiu. Eu fiquei ali parado e congelado. Quando finalmente voltei a mim, disquei o número da polícia e tranquei a porta dos fundos. Ainda não sei exatamente o que aconteceu naquela noite de Natal. Quem quer que tenha invadido não levou muita coisa, pelo menos nada que eu tenha notado. O que acho é que entraram pouco antes de eu chegar em casa, e quando ouviram a garagem abrindo, provavelmente correram pela cozinha, derrubando os papéis. Eu sei que o vi correndo para longe da árvore, mas se estava escondido o tempo todo enquanto eu assistia ao filme, isso não explicaria os ruídos que ouvi. Talvez realmente não houvesse ruídos, ou fosse algo completamente diferente. A ideia de que ele estava bem ali, no canto da sala, na minha frente, esperando e me observando por 2 horas inteiras, é horrivelmente perturbadora. Gostaria de ter mais respostas e de poder contar mais, mas isso é tudo o que sei. A polícia não foi de muita ajuda e nada mais aconteceu desde então. Espero que continue assim.